Fala pessoal, Rony Santos, sejam bem-vindos aqui nesse canal Mecânica Real. Desde já, antes de mais nada, peço que você se inscreva aqui nesse canal, ative as notificações, deixe seu comentário e compartilhe com mais pessoas, para que mais profissionais ou proprietários de veículos igual a esse aqui possam estar vendo esse vídeo e quem sabe, acredito que possa estar tirando as suas dúvidas. Esse vídeo é para todos aí que gostam do assunto, certo? Eu tô aqui com a Citroën Jumper, que tá com uma partida muito longa e às vezes não pega quando tá após que desliga o motor, certo? Às vezes a primeira partida logo pela manhã ela funciona sem problema algum, segundo o que o cliente me passou, e após que esquenta, que roda, que anda com o carro, né, ela não pega mais quando se desliga. Aí fica para pegar, ela só pega usando o lubrificante WD ou desengripante, né, assim como vocês conhecem. Então eu vou tentar passar o máximo de conhecimento aqui, como é que eu vou poder fazer o diagnóstico. Por mais que eu não faça, mas eu vou indicar o procedimento que você deve fazer. Por mais que eu não faça aqui, eu vou estar mostrando e falando para você aí como é que você deve fazer, certo? Então, esse vídeo é para você que é mecânico, que é proprietário, que é entusiasta, que gosta do assunto, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo aqui é passar o scanner. Carro que usa injeção eletrônica, independente se é um carro flex, se é um carro a gasolina, se é um carro somente a álcool, se é um carro que usa gasolina pod, ou um carro que usa S500, que usa S10, ou seja lá o combustível, tendo injeção eletrônica, o ideal é que passe o scanner. Primeiro passo, né? Primeiro passo, claro, após uma conversa com o cliente. Uma boa conversa com o cliente já te dá um norte, né? Já cria ali como se fosse um mapa e vocês sabem para onde seguir. Mas o primeiro passo, após isso, após conversar com o cliente, com certeza é passar o scanner. Passou o scanner, a gente vai ver agora o que é que a gente vai encontrar ali no scanner. Eu estou usando aqui um scanner do mais acessível aí do mercado. É um scanner pelo baixo custo-benefício, aí vai ajudar você bastante que está iniciando aí na mecânica, que já trabalha com mecânica. Se você tiver um scanner mais top do que esse, também serve, né? Um mais inferior que esse vai servir. Não basta só você ter a ferramenta, você basta conhecer a ferramenta e conhecimento do sistema e as outras ferramentas que você vai estar usando para poder diagnosticar aqui, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Citroën Jumper, né? Estou aqui com o scanner conectado. Tentar apagar o flash aqui. Como é uma Jumper, nessa situação aqui, se você tem um scanner Delphi, eu recomendo que você vá um scanner Delphi, né? Uma interface aqui como essa, você pode ir aqui na linha Fiat, na Ducato 2006 em diante, você vai conseguir fazer a leitura aí dos códigos de falha, certo? Pode seguir como tá no vídeo aí que você vai conseguir. Se eu não conseguir aqui, dessa forma eu volto tudo de novo e consigo fazer a leitura, beleza? Tá tentando se comunicar. Se der errado aqui, não tem problema, a gente volta e faz do jeito até dar certo. Eu quero passar o máximo aí de conhecimento. Ó, se comunicou, tá vendo? Então aqui tá fazendo a leitura numa Fiat Ducato 2006 em diante. Especifiquei aqui, ó, 2008. Esse carro é um carro 2009, né, 2.2,
Mas isso daqui não é tão interessante. O interessante é aqui agora, ó, na resposta. Por que que é interessante aqui na resposta? Os códigos de falha, eles são código de falha aí universal. Então, independente de qual seja o carro, ele vai te mostrar isso. E se caso seja um código de falha específico da concessionária, o scanner vai te informar também, certo? Ó, então a gente tem aqui, ó, lembrando que esse carro ele tá com partida longa. Às vezes quando aquece bem, né, a temperatura de trabalho e você desliga o carro, ele não funciona de novo, só funciona com WD. Pela manhã, com o carro frio, ele tá funcionando de boa. Vamos lá. Falha P0382, relé da válvula solenoide do termostato. P0235, sobrepressão de alimentação do turbocompressor. Aqui é uma falha aqui, ó, de comunicação, U1600. É alguma falha relacionada ao transponder. Pode ser que o problema desse carro aqui esteja relacionado a isso. Ó, P1671, regulador de pressão de combustível. Bom, a P1320, sinal de rotação de sincronização. Pessoal, dá para ver aí que tem bastante falha, certo? E agora o que é que a gente vai fazer? Qual é o primeiro passo aí? Vai olhar cada componente que cada falha está apresentando aqui. Não, a gente vai fazer da seguinte forma, ó. Dá para perceber que tá marcando aqui, ó, P0481, relé da ventoinha intermitente. O próximo código aqui, intermitente também, intermitente, né? Intermitente. Na verdade, só existe um código presente aqui de falha. Um código de falha presente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar a falha. Aqui nesse scanner aqui eu apago aqui, ó. Vou apagar a falha. Isso é normal. Isso é o que você vai fazer no dia a dia da oficina, certo? Ó, aqui, ó. Vieram as falhas aqui que não estava presente lá. Uma, né? P0, ó, P01 48. Desativação do terceiro pistão presente. Então vamos fazer o que? Vamos tentar apagar de novo. É assim que eu trabalho. Não quer dizer que você deve trabalhar da mesma forma, certo? Pronto. A falha está presente. Se eu não sei o que aqui não está me dando muita descrição, certo? Então é dessa forma aqui que eu trabalho, ó. Vou abrir o Google aqui. Se eu não tenho a descrição, eu vou no Google. Vou aqui, ó. Vou aqui no Google. Falha. P0. Deixa eu voltar aqui. Pá. Deixa eu voltar aqui, ó. P00148. 0148. Vamos ver o que está dizendo essa falha aqui, ó. O código de falha P0148 indica um erro na alimentação ou entrega de combustível ao motor. Fluid Delivery Error. Frequentemente resultando em motor fraco, falhas na aceleração, marcha lenta irregular ou motor que não liga. Opa! As causas comuns incluem filtros de combustível obstruído, bomba de combustível com defeito ou especialmente em vans 2.8, Ducato, Jumper, Boxer, problemas no módulo de injeção. O módulo a gente já deixa para depois, certo? O módulo a gente já deixa para depois. Então aqui, ó, se eu já sei que isso está relacionado ao problema do carro, eu agora vou fazer o que, ó? Vou fazer uma leitura de parâmetros. Ó, vou fazer uma leitura aqui de parâmetros. O que é que o carro precisa para poder funcionar? Ele precisa de pulso lá nos injetores, né? A gente poderia usar uma caneta de polaridade para poder fazer esse teste, né? E também medir a pressão de combustível, né? Ó, temos aqui pressão de combustível medida, pressão de combustível a atingir. Temos duas pressões aqui. Lá no início ele deu pressão de turbo também. Pressão de turbo
e pressão de turbo a atingir. Eu posso olhar esses dois aqui? Posso. É necessário agora? Não, nem tanto, mas você pode sim, claro. Desse outro lado aqui do scanner, eu tenho, vou ver aqui os meus valores. Vou virar a câmera desse jeito aqui, ó, para vocês verem. Eu tô com 23,8 bar de pressão na linha de alta. Essa medição aí, na verdade era para estar em zero aqui ou bem próximo a zero, mas está em 23 bar de pressão. Já pode ser que esteja dando uma medição errada. Olha lá, ó. Tá vendo? Vou retornar aqui. Vou dar a partida. Vamos procurar outra coisa aqui que vai ajudar muito também. Ó, uma coisa que eu gosto de usar para poder ver esse teste é a rotação do motor ou o RPM. Depende de como vai estar no seu scanner aí. Outra coisa também, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui esses dados que eu escolhi e vou escolher de novo. Uma coisa que eu vou escolher aqui são as temperaturas, né? O que tiver de temperatura é bom a gente colocar. Ó, temperatura do refrigerador, temperatura do combustível, temperatura da admissão. Agora a gente vai trabalhar com a rotação do motor e pressão. Ó, pressão de combustível, certo? Pressão atmosférica, pressão do turbo. A gente vai trabalhar com esses dados aqui, ó. Tá fazendo a leitura. Deixa eu ver se o carro tá em ponto morto ou em neutro. Fazendo a leitura aqui ainda. Tá demorando. Lembrando que o cliente pediu que eu trocasse a bobina do bico injetor número 2, porque está com folga lá no conector, mas trocar a bobina não é o suficiente nesse caso. Já deixei ele ciente. Demorou aqui, viu? Vou dar uma pausa aqui. Quando ele voltar, eu continuo. Então, ó, consegui aqui, ó. Carregou. Vamos lá. Temos aí temperatura. Temperatura de admissão com 34 graus. Temperatura do refrigerador, ou seja, temperatura da água com 32. E uma temperatura aí de combustível de 27 graus. Pressão atmosférica 987. Pressão do combustível na tubulação do reio lá, 23 bar de pressão. Acho que essa pressão está bastante alta, em questão que o carro ainda está sem funcionar. E 843 milibar, né? Na verdade, essas pressão de atmosférica e pressão de turbo é em milibar, certo? Então, ó, vamos prestar atenção qual é a reação do RPM, da pressão do combustível nesse momento da partida. Carro em neutro, vou dar a partida, vamos ver o RPM e a pressão. Demorou bastante. Vamos fazer de novo. Tá demorando para poder fazer a leitura dos parâmetros.
Tá demorando muito. Tá demorando muito para poder entrar em funcionamento. A gente vê aí que tem horas que a pressão de combustível ela não passa de 120 bar, né? Ela até funcionou, entrou em funcionamento, porém, como é que diz? Nessas últimas tentativas que a gente fez aqui, ela não passou de 120 bar. Vamos lá de novo, olha. 23 bar no momento. Tá demorando para poder fazer a leitura do parâmetro um pouco, tá assim. Provavelmente isso deve ser, olha lá, 119 bar. E não passa disso, ó. Dos 230 RPM. Tá vendo aí? Vou mudar a câmera aqui, vou fazer um teste lá na pressão direto no sensor de pressão do rei agora. Olha, pessoal. Como eu falei, eu vim aqui para frente do carro e a gente vai fazer a medição da pressão do reio usando o multímetro. Você pode usar um multímetro aí que esteja ao seu alcance, né? Vamos dizer assim, o seu custo-benefício. Não precisa ser um multímetro aí de exageradamente aí um valor alto, mas que seja um multímetro e que você saiba do que está fazendo. Eu vou virar aqui a câmera, vou te mostrar aqui onde foi que eu coloquei o meu multímetro, onde eu coloquei as pontas de prova dele aqui e como é que vai ser feito esse procedimento agora, certo? Com a câmera virada aqui, eu vou me aproximar do carro. Ó, nessa jump aqui, o sensor de pressão do reio fica localizado nessa região aqui, ó. Você de frente pro carro. Ó, pode seguir aqui que ele vai ficar. Eu espetei o fio do multímetro no pino do meio e assim a ponteira de prova preta do multímetro eu coloquei em qualquer ponto de aterramento do motor e tô com um valor aqui, ó, no multímetro, tá vendo? Esse valor aqui, né? Ele tá me indicando que a pressão é para estar zero. Ou bem próximo de zero. Meio volt ou 500 milivolts seria o valor zero em pressão na linha na tubulação do reio. Então eu vou tentar dar partida aqui, tentar gravar aqui a tela do multímetro para ver o valor que vai apresentar aí. Ignição ligada, chave ligada, a gente vai ver o valor que vai dar aí, ó. Nesse momento aqui na pressão do reio, no scanner tá dando 23 bar de pressão, que não tá certo. Vamos lá. Se o multímetro não cair, vai dar certo. Será que esse carro era para pegar? Vamos lá. Vamos voltar aqui pro scanner, pro notebook, né, pro computador. Vou apagar aqui o flash. Pessoal, olha, é um vídeo longo, mas esse é os primeiros passos que um mecânico deve fazer, que um profissional da área deve fazer. Ah, mas leva esse tempo todo para poder fazer? Não. Mas até aqui eu quero passar o primeiro passo que a gente deve fazer. Como profissional a gente deve fazer esses primeiros passos. Mas como é que eu faço para poder ter o valor de cada carro específico? Aí é onde entra a questão. Você tem que ter, o aparelho, saber como é que funciona ele, como é que você usa ele. Você tem que ter o multímetro, que é uma ferramenta essencial. Como eu falei, é uma ferramenta essencial. Então é assim, ó. Do que é que você precisa para poder se certificar que o procedimento está indo bem? Se os resultados que você está vendo aqui na tela do notebook, que é a tela do scanner,
a tela do multímetro, como é que você sabe que esses valores são os que você deveria esperar? Então assim, ó, se você não sabe, continue inscrito aqui no canal, certo? Lembrando, ative as notificações, deixe seu comentário, se você tiver dúvida, compartilha com outra pessoa aí, com mais amigos, mais colegas aí, traga pessoal para cá, que vocês vão adquirir bastante conhecimento, certo? Então, eu sei que o vídeo tá longo, mas não é tão demorado desse jeito para poder fazer um diagnóstico, de forma alguma é demorado assim. Nesse caso, eu estou passando bastante conhecimento, né, em referente a isso. Quais são o primeiro passo, o que é que você deve fazer, como é que você vai saber se o parâmetro é esse, se não é. Então, ó, e outra coisa, outra ideia aqui, ó. Eu estou buscando, né, uma oportunidade para mim estar fazendo aqui uma área de membros, onde vai ter um valor simbólico aí para quem quiser participar, onde eu vou estar fazendo vídeos dessa mesma maneira aqui, ó, dessa mesma maneira e até mais detalhado ainda. Eu já pensei em fazer um treinamento, um curso, mas não. Eu pretendo ajudar o pessoal, né, ajudar os amigos profissionais a estarem se especializando junto comigo ou até ficar melhor do que eu, né, de forma de um valor simbólico. Então, na área de membros, se vocês quiserem, vou estar criando a área de membros e lá vai ter um valor simbólico, né, para que a gente traga mais material aqui para o nosso canal, né, mais recursos para nosso canal, para que a gente possa mostrar mais teste. O intuito é esse, é um valor simbólico, tá bom? Então eu vou te mostrar aqui outro detalhe que você deve seguir e que você deve ter na sua oficina para poder fazer seus diagnósticos e não tá quebrando a cabeça, certo? E a outra parte que eu tô falando que você deve ter é o que? Sem fazer propaganda, você tem que ter uma literatura técnica, independente de qual seja a literatura. O importante é que ela passe o que você precisa. O que você precisa é o que? Nessa situação aqui, vamos só relembrar. A gente já fez aqui, botamos o scanner, olhamos as falhas. Você viu como é que você deve seguir em relação às falhas, né? Você vai lá e apaga as falhas que tem, faz a leitura de falhas de novo. Para quê? Aquela falha que ficar presente, ou ativa, ou atual, é aquele componente ali que você deve investigar, certo? Ó, nesse momento, a gente vai fazer aqui, vamos pular para o próximo passo. No finalzinho do vídeo, né, não vou garantir que esse vídeo vai sair completo até dizer, ó, resolveu realmente o problema do carro. Mas aproveite que eu estou passando aqui o procedimento que você deve seguir. Siga esse procedimento que não vai ter erro. Não vai ter erro. E você não vai encontrar vídeos aqui no YouTube desse porte, só aqui nesse canal, viu? Você só encontra aqui. Aqui não escondo nada, não tem nada para esconder. Tô fazendo a busca no lugar errado. Você tem que ter uma literatura técnica, porque na literatura técnica você vai ter os dados que você precisa, né? E independente de qual área do veículo que você está trabalhando. Nesse caso aqui a gente está trabalhando na parte da injeção eletrônica, porque o carro não quer entrar em funcionamento. Ó, a gente vai estar fazendo aqui a leitura, ó, teste do sensor de pressão do diesel, certo? Ó, teste do regulador de pressão do diesel. O que você vai ter que fazer é esse teste aqui, ó. Tem vários testes aí que você viu, né? Referente a... Aqui, ó. Sensor da pressão do diesel. Branco, azul, preto, branco e verde. E aqui vai te falar, ó. O valor encontrado deve ser de
2 volts em marcha lenta. Mas vamos ver aqui o que é que está dizendo aqui direitinho, ó. Com o multímetro, com o multiteste modo voltímetro, meça a tensão de alimentação do sensor nos pinos 1 e 3. O valor encontrado deve ser de 5 volts. Com o multiteste modo voltímetro, meça o sinal do sensor nos pinos 2 e 1. O valor encontrado deve ser 1,2 volts em marcha lenta. Esse teste aqui, pessoal, é quando o carro está em funcionamento. Então, quando ele está em funcionamento, ele deve ter esse valor aqui, certo? Então, o que acontece? A gente vimos que ele não atingiu o valor nem 1 volt. Ele chegou a 800 milivolts ali, 82 milivolts, né? Então, o carro não vai entrar em funcionamento desse jeito. E o que você deve fazer agora? Se você tem um manômetro de alta pressão para poder medir a pressão do reio, né? A pressão do reio é aquela pressão que sai da bomba de alta pelo tubo principal e chega ao duto, ao tubo do reio, né? Ou flauta de combustível, assim como vocês querem chamar, e não tem problema. O importante é que vocês sabem que tem um bomba de alta, tubo principal que alimenta o tubo reio, o cano reio ou a flauta, e ali a flauta distribui para os 4 injetores. Se você tiver o manômetro para medir a pressão de alta, você instala o manômetro entre a bomba e a flauta, e ali você dá a partida no carro e vai ver a pressão que deve ser naquele momento que você está dando a partida. Se você está dando partida e no manômetro está ali 100 bar, problema pode estar na bomba de alta? Pode estar nos bicos? Pode sim. Por quê? Se tiver um retorno muito excessivo, né? Um retorno muito excessivo em algum dos injetores, a pressão diminui e o carro não entra em funcionamento com facilidade. Pode ter um injetor ruim? Pode. O que vai acontecer? Quando tem um injetor injetando muito combustível na câmara de combustão, você vai perceber pelo fato dele, como é que se diz? Ele não fazer a queima por completo e o carro vai ficar fumaçando. Quando é o teste de retorno que eu acabei de mencionar, ele não fumaça, mas também não faz a queima correta e também a pressão não aumenta. Então é simples isso. O que você deveria fazer aqui agora nesse momento é o que? Se você tem um manômetro, use ele. Mas se você não tem, fique ligado nessa informação que eu vou te passar. Essa informação é um procedimento até mais demorado, né? E que você vai ter que mexer em mais coisas. Tem gente que não gosta, mas é uma opção que você tem de fazer. A opção que você tem de fazer é o seguinte: remover os injetores dali do local do carro, do motor, perdão. Vai colocar ele ligado na tubulação e vai, sem conectar os conectores elétricos, vai dar partida no carro e vai observar a pressão ou no manômetro ou no scanner, nos dados ao vivo. Se nesse momento que você está dando a partida, a pressão está subindo para 250 bar, 200 bar, beleza. Você vai observar lá no injetor, claro que você vai precisar de ajuda de alguém. Você vai observar lá no injetor para ver se ele vai estar gotejando ou, como o pessoal fala, mijando demais, jogando demais combustível pelo bico injetor. Se tiver fazendo dessa forma, com os conectores soltos, isso indica que aquele bico ali tem que ser levado com urgência para a bancada. Beleza? Desse jeito. Esse teste se chama o teste de estanquidade. É o teste onde não é para vazar combustível de forma alguma e é para ter pressão no tubo reio. Às vezes acontece dele não vazar no teste de estanquidade e quando você conectar os plugs, os conectores elétricos ali e dar a partida, você vai ver se ele está soltando tipo um vapor, né? Não esguichando.
Ele não pode esguichar de forma alguma. Se esguichar, tá com problema. Leva para a bancada, para o técnico especializado em reparo de bicos injetores ou a substituição dos injetores novos, correto? Um teste de retorno, eu já mostrei aqui no canal como se faz ele, como deve ser o seu diagnóstico em relação ao teste de retorno. Nesse caso aqui eu não vou fazer, mas pode ver aí, eu vou deixar o link fixo aqui ou na descrição do vídeo para poder você saber como é que faz o teste de retorno. Então é isso. Você vai seguir esses passos quando o veículo não entra em funcionamento ou está com a partida longa. Esse teste você pode fazer ele tanto na Jumper, em vans, vamos lá, independente da marca do carro, caminhonete, van, ônibus, trator, reta escavadeira, patrol, moto niveladora, é a mesma coisa, é o mesmo teste, certo? Certo que vai ter um diferencial para cada veículo, né? Mas o teste é o mesmo. Se você gosta de mais vídeos assim como esse, se inscreve no canal, deixa seus comentários, deixa sua curtida, ativa as notificações, compartilha com outras pessoas para que essas pessoas aí adquiram também esse tipo de conhecimento. O intuito do meu canal é trazer para você o passo a passo de como você deve fazer. E principalmente quando eu liberar aí a área de membros para você, que vai ser basicamente um curso para sua vida aí, né, diariamente ou 3 vezes na semana, tá bom? Você deixa no comentário o que você achou desse vídeo e o que você acha aí, qual é a sua ideia para a gente poder fazer a área de membros, beleza? Então, que Deus abençoe, que Deus esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Rony Santos, se inscreve aí.